Bom dia, alunos, do primeiro ano. Espero que estejam todos bem. E eu vou então fazer aqui algumas videoaulas para a gente retomar coisas que a gente já viu e dar continuidade ao currículo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente já viu. Tudo que a gente viu até agora está relacionado com essa habilidade aqui, ó. Identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. O que eu entendo por grandezas relevantes que caracterizam os movimentos? Eu entendo que é a posição do corpo, representado pela letra S, que a gente já estudou. Seria também a velocidade, que a gente já estudou. O tempo, que é uma variável independente na física. Quase todas as funções dependem de alguma forma do tempo. E a aceleração. Falta a gente ver aqui a aceleração, que a gente não viu ainda, Mas nesse vídeo eu vou fazer só uma revisão do que já foi visto. Então, galera, a gente começou nossas aulas estudando o conceito de posição de um corpo, certo? E eu dei o seguinte exemplo. Suponhamos que dentro da sala de aula eu tenho a mesa do professor aqui, certo? E aqui eu tenho o professor, tá aqui. Ele vai ter uma certa distância, em relação à mesa, que eu vou colocar aqui como sendo 2 metros. Então, essa distância em relação à mesa é o que a gente chama de posição, certo? Então, a gente vai falar que o S desse professor é igual a 2 metros. Então, o que é a posição de um corpo? Então, a gente pode falar que posição de um corpo é igual a distância deste corpo em relação a um referencial, certo? Então, posição de um corpo é a distância deste corpo em relação a um referencial. No meu desenho aqui, o referencial é a mesa. A mesa é a minha referência para a medida da distância. Então, se eu fosse medir distância aqui, eu colocaria, por exemplo, usando uma trena, eu colocaria o zero da trena aqui, esticaria, esticaria a trena até chegar aqui, certo? Então, é assim que eu mediria a distância do professor até a mesa. Então, a mesa é o referencial e o professor é o corpo, Corpo, na física, corpo significa qualquer objeto, Então, qualquer objeto que eu estou estudando, a gente chama de corpo. Certo. A posição, ela não é fixa normalmente no tempo, ela muda. Aliás, tudo muda com o tempo, Então, o tempo, ele vai, muitas vezes, fazer com que a posição dos corpos mude. Então, a gente vai ter posição inicial e posição final. Então, vamos supor que esse professor queira andar. Então, eu posso pensar no seguinte exemplo. Vou fazer o mesmo desenho, só que em duas situações diferentes.
Vou chamar isso daqui de início, né? Porque agora a gente vai contar o tempo, né? Então tá aqui a mesa. E aqui está o professor a 2 metros da mesa. O seu S igual lá em cima. O S, posição, é igual a 2 metros. Só que agora, como eu vou ter, o professor vai andar, eu vou ter outra situação, né? A mesa vai ficar parada aqui no mesmo lugar. E o professor vai andar para cá, certo? Vamos supor que agora a distância dele seja 5 metros da mesa. Então ele vai ter, isso daqui é a posição, certo? Para não ficar a mesma letra representando as duas, né, S e S, e como ele começou o movimento aqui e andou até chegar aqui, né, começou aqui e andou até chegar aqui, eu vou chamar isso de início e isso de final. E aí eu vou colocar um I aqui no S e vou colocar um F aqui, né, a primeira letra da palavra final e a primeira letra da palavra início. Então, o que é o SI? Posição inicial. O que é o SF? Posição final, certo? O que o professor fez aqui? Ele se deslocou. Então, de onde ele estava para onde ele foi, a gente chama de deslocamento. O que ele mudou aqui? Ele mudou a sua posição. Então, ele mudou o valor do S. Então, a gente vai chamar o deslocamento de delta S. Esse delta aqui, ele representa variação. No caso da física, né? No caso da matemática, é o Bhaskara, né? O B quadrado menos 4AC no caso da matemática. No caso da física, ele vai representar a variação da letra que vem depois. Então, se aqui é a posição e a posição mudou, eu falo delta S, né? Eu chamo essa mudança do S de delta S. Certo? Então, por esse vídeo é só isso. Vou fazer daqui a pouco a continuação no próximo, tá bom?